partir de agora, você acompanha o programa Direito e Cidadania e recentemente nós tivemos a introdução no ordenamento jurídico do novo Código de Processo Civil, que é a lei que regula os ritos processuais. E para falar sobre esse assunto, está aqui hoje conosco o professor Dr. Jesualdo Eduardo de Almeida Júnior. Professor, seja bem-vindo ao programa Direito e Cidadania. Eu que agradeço, Ricardo, pelo convite, é uma honra estar aqui, é um prazer realmente poder conversar com você sobre esse assunto tão polêmico e tão interessante como é esse. Nós que agradecemos, professor. O senhor tem uma boa formação, não é? Está aí cursando o seu pós-doutorado. Eu gostaria que o senhor dissesse aos nossos telespectadores quem é o professor Dr. Jesualdo. Eu sou advogado, bastante militante na comarca. E da minha formação acadêmica, eu fiz 3 pós-graduações, lato sensu, primeiro na parte de relações sociais, depois no direito civil, onde é a minha cadeira de docência. Aí então enveredamos pelo mestrado, fizemos o mestrado na área de direito público, de direito constitucional. Dei o segmento no doutorado, onde publicamos a nossa tese, inclusive, uma tese bastante polêmica. A gente trata de planejamento familiar, tratamos de questões polêmicas como eugenia, reprodução assistida, sexagem, até onde o homem pode impor limite à ciência e até que ponto o homem jurídico pode impor limite à ciência. E agora surgiu esse convite para que fizéssemos o pós-doutoramento em Coimbra, na Universidade de Portugal, e é lá que a gente está enveredando também mais ou menos pelas mesmas linhas, mas sobre um outro enfoque, a restrição do desenvolvimento da ciência e as questões orçamentárias. Tem sido muito interessante esses debates em Coimbra, né? A gente poder ver como a Europa pensa do ponto de vista do direito. Por um lado, é um alento para saber que nós não estamos tão distantes da realidade deles, nós não somos mais tão periféricos como éramos anteriormente. O Brasil hoje tem grandes expoentes da área jurídica. Curioso notar até, Ricardo, quando eu fiz o meu mestrado há uns 8 anos atrás, os professores exigiam que nós fizéssemos pesquisa por estrangeiros, que obras estrangeiras fossem consultadas. Sim. No doutorado já não foi assim. E agora no pós-doutorado eu tenho visto que lá eles têm pesquisado os autores brasileiros. Poxa, é comum a citação de autores de certa renomada, né? E nesse núcleo mesmo em Coimbra é a segunda universidade mais velha do mundo. É muito bonita, muito bem estruturada, muito interessante. É um polo realmente de desenvolvimento cultural da Europa. E muitos brasileiros fazem. A minha turma, por exemplo, são de 12 brasileiros, o Brasil todo fazendo esse pós-doutoramento. Que interessante. É o núcleo de mais estrangeiros que Portugal tem. Existem alemães fazendo, ingleses, na minha classe tinha inclusive um francês, mas os brasileiros são, talvez pela similitude da língua, pela facilitação disso, mas o fato é que nós estamos pesquisando. Poxa. O direito brasileiro hoje passou a ser um direito diferenciado, um direito encorpado, né? E nós passamos a ter essa respeitabilidade. E digo isso de 10 anos para cá, houve uma mudança significativa. Ao passo que nós temos 1.200 faculdades com muitas pessoas formadas, e nem sempre isso reflete a qualidade, aliás, a maioria das vezes não reflete a qualidade, né? Sem dúvida. Mas há ilhas de excelência, há pensadores do direito brasileiro que têm se destacado. E isso reflete até no nosso fórum, no nosso dia a dia forense, na nossa justiça. As novidades são trazidas exatamente por esses advogados que estão se aprimorando, né, que têm visto um viés diferente do direito. Sim. Enfim, tem sido uma contribuição pessoal, acho, e até para a profissão espetacular. Que legal, professor. E o senhor é realmente um desses expoentes, né? Eu gostaria que o senhor dissesse para os nossos telespectadores quantos doutores ou pós-doutores tem na nossa cidade ou na nossa região, assim como o senhor dissesse das obras que o senhor já publicou. Salvo engano, aqui doutor em Direito em Assis devem ser 3. Tenho certeza do Francisco Baliotti, um grande amigo, professor da UEL. Sem dúvida. E o doutor Oswaldo Trevisan, que é um querido expoente da advocacia brasileira. Advocacia brasileira, né? O doutor Oswaldo Trevisan é inclusive citado no livro do Saulo Ramos. Sim, o Saulo Ramos faz uma referência expressa ao doutor Oswaldo Trevisan pelos relevantes serviços que ele prestou ao longo da sua carreira. Mas acho que de pós-doutoramento, posso estar errado, mas acho que nenhum. Em Marília talvez deva ter o professor Jonatas, mas de nível de pós-doutoramento, até porque o pós-doutoramento é algo razoavelmente novo. Talvez 10 a 15 anos que Coimbra abriu esse núcleo de pós-doutoramento, então as pessoas ainda não afluíram para isso, né? Entendi. Mas é acessível, é possível, é factível, e digo que além do crescimento profissional,
O crescimento pessoal é muito grande, cultural, né? A sem cultura dúvida, é fantástica, né? Poder ver a história viva, como entender como se desenvolveram os institutos jurídicos e a relação também, né? Nós tivemos uma turma, como ele disse, em 12, com pessoas do Brasil todo, desde desembargador até assessores de escritórios de advocacia relevantes no país. Então esse caldo cultural, essa multidisciplinariedade é muito interessante, muito bacana. Sem dúvida. Eu fico feliz, acredito que a advocacia de Assis, o mundo jurídico da nossa região ganha com isso. E eu realmente fico muito feliz, professor, em saber que o senhor aí está galgando novos frutos, não é? E o pós-doutorado, que é uma questão muito importante. Como o senhor disse, não tem nenhum aqui na nossa cidade, né? Mas eu gostaria que o senhor dissesse para os telespectadores a respeito das obras que o senhor já publicou. Eu tenho alguns livros publicados e eu não, por perfil pessoal, Ricardo, eu não gosto de focar apenas num segmento. Do ponto de vista acadêmico, isso é até ruim, porque a gente não fica identificado como sendo civilista, processualista, coisas assim. Mas eu não gosto desses estigmas. Então, o primeiro livro que eu publiquei foi lá na época de mestrado, sobre direito de família. As questões pessoais da união estável e do casamento. Questões como coabitação, dever sexual, fidelidade e as consequências dos descumprimentos desses deveres, por exemplo, em índole de dano moral. Depois nós enveredamos para o mestrado. E no mestrado nós participamos de várias obras coletivas. Uma obra coletiva, num livro coletivo eu trabalhei sobre mandado de injunção. Então o senhor tem vários, além das obras, vários artigos publicados, né? Artigos pelo menos uns 40, acho que uns 40. Inclusive saiu nesse mês, agora saiu na Revista dos Tribunais, um artigo sobre uso capião dos domínios da internet. Professor, e quebrando um parênteses, olha, eu não me recordo de ter alguma obra do senhor na minha biblioteca, então eu já faço um pedido aqui. E outra coisa também, vou fazer um pedido para o senhor doar uma obra para que a gente faça aí um sorteio para os nossos telespectadores. Perfeito, claro, com muito prazer. Esse artigo que será publicado agora na Revista dos Tribunais é sobre o uso capião dos domínios da internet. E o curioso, Ricardo, é que geralmente esses artigos surgem do dia a dia da advocacia. São aqueles casos mais pitorescos, mais intrincados, mais interessantes, que daí a gente dá um colorido acadêmico, faz o prático e faz o colorido acadêmico. Então eu fiz o mestrado, publiquei a minha dissertação sobre o controle da coisa julgada inconstitucional, um tema muito técnico, e agora a tese de doutorado. Essa polêmica, e acho que tem muita coisa para debater. Até que ponto uma pessoa pode planejar a sua família geneticamente? A Constituição Federal assegura que o Estado deve respeitar o livre planejamento familiar, devendo inclusive assegurar os recursos científicos, dirá a Constituição. Pois bem, dentro desses recursos científicos, o indivíduo pode planejar que seu filho seja homem ou seja mulher? A prévia sexagem por manipulação genética? Dirá o Conselho Federal de Medicina? Não. Mas diremos, quem é o Conselho Federal de Medicina para impor limite à minha vontade, à sua vontade? Questões como a eugenia. Posso impedir que meu filho tenha doenças genéticas? Posso escolher a cor do cabelo do meu filho, a cor dos olhos do meu filho, a compleição física do meu filho? Mariana Zatz, uma geneticista, chama isso de genes fúteis. Posso escolher a futilidade, a beleza do meu filho? Isso que nós enveredamos pelo doutorado. E no pós-doutorado agora, a gente tem trabalhado no seguinte sentido, que é a obra que eu pretendo lançar no final do ano. O Estado tem que nos dar. O Estado, no tocante a direito de saúde, a direitos sociais, deve ser um Estado prestacional, nos dá. Mas há limites. O Estado não tem orçamento para tudo. Né? O Estado não tem a perspectiva de nos conceder tudo aquilo que nós precisamos. Então, penso eu, é necessário que nós repensemos o papel do Estado e essas decisões judiciais que determinam o Estado prover. O Estado deverá prover, sim, dentro de limites orçamentários razoáveis. E é esse o estudo que a gente tem feito. Tecnicamente, isso chama princípio da reserva do possível, que entre nós aqui está demonizado. Geralmente, quando o Estado, o município, a União, enfim, usa esse argumento ou faz de forma muito precária. Olha, eu não posso dar o remédio porque eu não tenho orçamento. Não é tão simplista o estudo. Mas não posso dar porque esse remédio de alto custo não está autorizado na Anvisa, não tem autorização qualquer, e se eu retirar esse dinheiro daqui, vai faltar para uma gama de pessoas, passa a ser um argumento mais legítimo. É exatamente esse ponto nevrálgico que a gente quer chegar. Até onde o Estado pode impor concessões, ou limitar concessões de interesses pessoais. O bem comum prepondera seus interesses pessoais. E esse ponto de equilíbrio que eu procuro
vou procurar identificar nessa obra. Poxa, uma pesquisa muito interessante, certamente. E quando, assim que publicar essa obra, eu gostaria que o senhor voltasse aqui para falar mais especificamente sobre ela. Professor, o senhor disse uma coisa importante, porque nós vemos que aqueles que se destinam ao mundo acadêmico, às vezes eles acabam se afastando do mundo profissional, não é? Sem dúvida. Agora o senhor disse uma coisa muito importante, além de professor, muito graduado, aí, com um pós-doutoramento, o senhor ainda é advogado aqui na nossa cidade, né, e exerce a profissão. É isso, né? Recentemente recebeu uma homenagem aí como um dos escritórios mais conceituados. Queria que o senhor dissesse um pouquinho sobre isso também. Nosso escritório recebeu um prêmio, a gente milita muito na área empresarial, fazemos assessoria para empresas, e nosso escritório recebeu um prêmio como padrão de qualidade no ano de 2016, um prêmio dado pela ABET. São várias empresas que fazem essas votações, essas indicações, e nós vamos receber esse prêmio. Eu não consigo imaginar a vida acadêmica divorciada da vida prática, porque isso não tem sentido. Sem dúvida. Né? A gente ficar numa sala de aula, pensando, conjecturando, sem que isso possa se tornar prático, não tem sentido. Embora ainda no mundo acadêmico se pense muito isso. Uma coisa é academia, outra coisa é o dia a dia, e não pode ser, né? A gente tem que construir coisas do pensamento humano voltados para a solução de problemas do dia a dia, sob pena de não ter função a universidade, não ter função a academia. E eu, como advogado, tenho uma preocupação muito grande com isso, né? Procuro sempre fazer algum trabalho que seja voltado para o meu dia a dia da advocacia. Sim. E é da onde surgem as ideias dos textos. Que ótimo. A grande maioria dos textos que eu tenho, mesmo dos livros e tal, são coisas havidas no escritório. Um dia apareceu uma mulher lá, 15 anos atrás, havia sido traída pelo marido. E ela me diz assim, eu tenho direito a dano moral? Eu falei, poxa, está aqui o primeiro texto para trabalhar. Vamos estudar se cabe dano moral no ambiente familiar. Publicamos o primeiro livro. Na época havia uma grande rejeição do judiciário sobre essa perspectiva. Sim. Nós publicamos esse livro e agora temos usado esse argumento nas ações do dia a dia. Que legal. Trazemos a academia para o dia a dia, né? Sem dúvida. Isso engrandece certamente a nossa profissão. Nós ficamos felizes por isso, porque tenho como não só um colega, mas como um amigo de profissão. Obrigado, imagina. Bem, como nós estamos acompanhando uma grande trajetória do Dr. Gesualdo, e para que os senhores acompanhem mais um pouquinho, nós vamos para um breve intervalo e retornamos em instantes. Andorinha, sempre inovando. Chegaram mais 40 ônibus novos, Executivo Super Soft, totalmente equipados com tecnologia de ponta, Wi-Fi, poltrona soft e TV. Andorinha, mais conforto, modernidade e pontualidade. Andorinha. Chegou a cerveja burguesa. E pra comemorar, um brinde a quem nunca fura com os amigos, aconteça o que acontecer. A quem sempre dá um jeito. Ao cara que você jura que tá bem de vida. Ao sexo frágil. A quem se hidrata depois do jogo. E finalmente, um brinde a uma cerveja que você tem que provar. Burguesa, um brinde a você. Ah, e a quem não bebe e dirige. Beba com moderação. Para você que acompanha o nosso programa, hoje nós estamos recebendo o professor Dr. Gesualdo Eduardo de Almeida Júnior, que nos fala sobre o novo Código de Processo Civil. Professor, o que é e para que serve o Código de Processo Civil? O Código de Processo Civil é um instrumento que as pessoas têm para conseguir os seus direitos. Então imaginemos que o direito nos assegura a ser indenizados em caso de danos. Se você me causa dano, eu tenho o direito de pedir na justiça essa indenização. Esse é o meu direito. Agora, a forma de instrumentalizar isso é através do processo, que impõe regras. Quais são os prazos de defesa, quais são os recursos cabíveis, quais são os meios de prova que nós podemos utilizar, que tipo de recurso cabe de cada decisão judicial. Então, o processo é a regra do jogo. O direito nós temos, mas para buscá-lo, nós precisamos fazê-lo através do Código de Processo Civil. Certo. E professor, o senhor, antes de iniciarmos o programa, o senhor dissera a respeito da história do Código de Processo Civil e entrou em vigor muito recentemente, esse fruto, né, o senhor mesmo disse, já de um Estado democrático de direito. Eu gostaria que o senhor dissesse a respeito dos códigos anteriores, como eles regulavam os processos judiciais. Ricardo, nas palestras que a gente tem tratado disso, nos cursos que a gente tem tratado disso, eu chamo a atenção num detalhe que às vezes passa desapercebido. O Brasil ele é prolixo no tocante às legislações. Existem várias legislações, umas que sucedem às outras, né? E muitas vezes de acordo com o humor do momento.
E o Código de Processo Civil também é assim. Nós estamos no nosso terceiro. Nós tivemos um em 39, um em 73, e ambos foram havidos no momento de repressão, de ditadura. O de 39, durante a ditadura de Getúlio Vargas. E o de 73, durante a ditadura militar. E, aliás, o nosso Código de Processo Civil anterior é lavrado, é escrito pelo ministro da Justiça dos Militares, que era o Alfredo Buzaide. E, evidentemente, que em momentos de ditadura, os direitos são cerceados. E o Código de Processo Civil, muitas vezes, assim era. E também em momentos de ditadura, historicamente, o que se busca é o aumento patrimonial de alguns. Sim. É a concentração patrimonial. Sim. Não à toa que na época dos militares, o ministro do Planejamento, o Delfim Neto, dizia que primeiro vamos aumentar o bolo para depois dividi-lo. Vamos gerar riqueza para depois pensar se a gente vai dividir isso ou não. Sim. E os nossos códigos de processo civil anteriores eram estruturados para isso, para a preservação do patrimônio. Certo. Tanto é que a proteção da posse no nosso Código de Processo Civil de 73 era o primordial, era a única medida que tinha uma tutela antecipada que ainda não era chamada de tutela antecipada. Sim. Ao passo que se nós precisássemos proteger a honra, a imagem, a intimidade das pessoas, não tinha um remédio específico para isso. Nós mudamos isso com o novo CPC, o Código de Processo Civil agora está repersonalizado, nós estamos preocupados com a pessoa, com o indivíduo, com a sua aura, né? Aliás, vale-se até daquela regra de Kant. As coisas têm preço, as pessoas dignidade. Então essa dignidade tem que ser preservada. E o CPC acho que vem a esse encontro, o Código de Processo Civil, acho que vem a esse encontro. Sim. Inclusive faz menção expressa à dignidade da pessoa humana. Sim. E alberga também, traz para si também alguns princípios que antes eram desconhecidos. Entre eles, o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade das decisões judiciais. Sim. Os juízes deverão ser mais ponderados, deverão se explicar melhor. Decisões como essa, manda baixar o WhatsApp porque a resposta foi em inglês, isso é um descompasso com a realidade, isso é uma agressão à razoabilidade, né? Esses tipos de decisões hoje podem ser controladas, em que pese essa decisão do WhatsApp ter sido no âmbito criminal ou não no âmbito do processo civil, sim, nada impede que eventualmente nós tenhamos uma decisão também do âmbito civil dessa envergadura. Exatamente, porque atinge direitos. Perfeito. Civis, é uma transcendência de efeitos irresponsável. O juiz determinar que as pessoas fiquem privadas de WhatsApp porque uma ordem judicial não foi cumprida, isso é um absurdo sem tamanho. Ele tem outros elementos para isso, ele tem outras medidas coercitivas. Imponha-se multa, determine-se crime de desobediência, busca apreensão, uma série de coisas. Mas simplesmente dizer ninguém mais usa o WhatsApp, esse é um dos grandes problemas que a gente tem. O judiciário hoje é um protagonista dos problemas sociais, é o primeiro destinatário dos problemas sociais. E quem controla o judiciário? Poder sem controle é loucura. Poder sem controle é loucura. E nós não temos nenhum órgão de fiscalização efetiva do judiciário. Essas decisões de juízes de primeira instância, que às vezes são temerárias, são controladas pelo próprio judiciário. E que será controlado depois pelo Supremo Tribunal Federal, que também é judiciário. E quem controla o Supremo Tribunal Federal? Ricardo, hoje nós temos a perspectiva de ficarmos sobre a República de Togas, e embora seja uma expressão muito vulgar isso, veja, o presidente da República faz um decreto, uma medida provisória, o Supremo diz, é inconstitucional. O Congresso faz uma lei, o Supremo diz, é inconstitucional. E quando o Supremo diz, quem enfrenta? Sem dúvida. A decisão que o Supremo disser, se for principalmente em súmula vinculante, vincula todo mundo e ninguém pode enfrentá-la. Uma lei pode ser descumprida se for inconstitucional. Uma decisão do presidente pode ser descumprida e a decisão do Supremo não. E quem controla o judiciário? A formação desse judiciário. Esse é o grande risco da democracia. A democracia que leva ao judiciário inevitavelmente essa solução desses conflitos, mas cujo poder está atrelado a si a responsabilidade, evidentemente, e nem sempre essa responsabilidade é mostrada. O poder concentrado na mão de um juiz hoje, muitas vezes gera temeridades. Poxa vida, que importante reflexão que o senhor fez. Eu acho que nós poderíamos eventualmente pautar um programa sobre este assunto. Não tenho dúvida. Muito importante, é uma questão que está acontecendo no Brasil realmente, que estamos vendo que o judiciário está sendo o protagonista da nação. Se me permite até enveredar por esse caminho ainda, isso não é privativo nosso, né? Todo o padrão ocidental segue esse esquema, que existe uma Suprema Corte que assim decide. Sim. Nos Estados Unidos também é assim.
Os Estados Unidos têm a Suprema Corte, que são atores principais das construções humanas. Ronald Dworkin é um autor americano, ele diz que quem construiu a sociedade americana do século XX foi a Suprema Corte. Liberou o aborto, liberou o uso de drogas, liberou o casamento homossexual. Então ela é o grande palco das discussões sociais. Mas os Estados Unidos, embora a Suprema Corte deles tenha uma composição diferente, o judiciário lá é popular. Não há vitaliciedade, né? E principalmente os juízes de primeira instância, muitos deles são eleitos. Sim. Então veja, o povo faz a lei e o povo controla a lei. Aqui não, o povo faz a lei através do Congresso, mas quem controla é uma aristocracia. Porque convenhamos, quem acede hoje aos cargos do judiciário é um cara muito bem formado, um cara que teve tempo de fazer cursinho na maioria das vezes, é um cara que pôde se dedicar àquilo e historicamente, se a gente vê, a classe social dessas pessoas é uma classe diferenciada. E muitas vezes contra-majoritária, porque não é popular. Então nós temos uma lei do povo controlada por quem não é do povo. É a regra do nosso jogo? O judiciário é relevante muito, mas é necessário que nós repensemos algumas coisas. Eu me lembro de uma frase do Célio Borgia. Célio Borgia foi ministro da Justiça do Sarney. Ele disse assim: já fui ministro do Supremo, já fui ministro da Justiça, já fui uma série de coisas, mas nunca tive o poder que um juiz de primeira instância acha que tem. O que mostra essa concentração de poder em primeira instância perigosíssima, principalmente com o novo Código de Processo Civil, que algumas decisões do juiz agora não são recorríveis. Poxa vida. Exatamente. Se não são recorríveis em primeira instância, ficamos à mercê de um humor de um indivíduo para tomar conta da nossa vida. Certo, muito importante reflexão. Professor, como o senhor disse, o Código de Processo Civil instrumentaliza os eventuais direitos materiais e cuida de o rito dos processos judiciais. E, notadamente, nós vemos o jurisdicionado reclamando da demora do processo. Eu gostaria de saber do senhor se o Código de Processo Civil traz novidades para agilizar a prestação jurisdicional. Quando o código estava em gestação ainda, nós debatemos muito no doutorado esse código, as novidades, comparando com o antigo código. É claro que esse código é melhor que o outro, né? Ele simplifica o procedimento, ou às vezes até complica um pouco o procedimento, como por exemplo nas tutelas provisórias, que virou uma confusão, mas enfim, ele tem uma intenção louvável, é um código diferenciado, tem uma intenção louvável. Mas o problema do judiciário não é apenas processual, ele é estrutural. Sem dúvida. Estrutural. E acho que esse problema estrutural não tem solução a curto prazo. Se nós levarmos em conta que o Tribunal de Justiça de São Paulo é o maior do mundo, maior no mundo, imagina os recursos que são vertidos a isso. E às vezes abre concurso, vamos abrir 100 vagas de juízes. Aí vem aquela conversa, não há 100 pessoas preparadas para serem juízes. Não acredito que não hajam 100 pessoas preparadas. É que não dá para colocar todo mundo. Sim. Porque atrás de um juiz tem toda uma estrutura. Né? Tem escrevente, tem escrivão, tem oficial de justiça, tem intérprete, mas isso é caro. E os recursos são cada vez mais finitos, sobretudo em épocas de crise. O processo eletrônico ajudou pra caramba, né? A gente tem acompanhado, embora o juiz hoje dê preferência ao processo eletrônico, deixa o físico para trás, né? O processo eletrônico é muito interessante. Para nós ajudou demais. Muito. Eu acho que nós temos que ser aliados das novidades. Já nós vamos ter interrogatório e depoimento pessoal por videoconferência, isso é muito bem-vindo. Sustentação oral, eu vejo que você participa em sustentações orais, já tivemos juntos em algumas delas lá. Hoje, segundo o CPC, nós poderemos fazer sustentações orais no nosso escritório. Isso nos facilita pra caramba, diminui distâncias, né? Acabam com as distâncias dos tribunais. Mas o problema é estrutural. Dizer, olha, nós temos um novo CPC, porque vejam, nos últimos 5 anos, aumentou 500% o número de ações contra médicos. 500%. Não é porque eles estão errando mais, ou talvez estejam, mas é porque as pessoas descobriram que podem entrar com ação na justiça. Sem dúvida. E essa avalanche de ações assoberba, né, entope o judiciário. Nós temos acompanhado alguns problemas que a Justiça do Trabalho, principalmente, está enfrentando agora por conta do orçamento, que é justamente isso que o senhor está dizendo. O Poder Judiciário hoje ele fica dependente do Executivo na questão orçamentária, né? Então, se não há independência, dificilmente ele um dia vai ter realmente condições de atender todos com essa prestação jurisdicional que a Constituição impõe, não é? Mas o tema é realmente apaixonante, professor. Nós vamos para mais um intervalo e retornamos em instantes.
Andorinha, sempre inovando. Chegaram mais 40 ônibus novos, executivo Super Soft, totalmente equipados com tecnologia de ponta, Wi-Fi, poltrona soft e TV. Andorinha, mais conforto, modernidade e pontualidade. Andorinha. Chegou a cerveja burguesa. E pra comemorar, um brinde a quem nunca fura com os amigos, aconteça o que acontecer. A quem sempre dá um jeito. Ao cara que você jura que tá bem de vida. Ao sexo frágil. A quem se hidrata depois do jogo. E finalmente, um brinde a uma cerveja que você tem que provar. Burguesa, um brinde a você. Ah, e a quem não bebe dirige. Beba com moderação. Bem, para você que nos acompanha, este é o programa Direito e Cidadania e hoje nós recebemos com muita alegria Sua Excelência, o professor Dr. Gesualdo Eduardo de Almeida Júnior. E antes do intervalo, professor, nós estávamos dizendo a respeito da demora dos processos. Eu gostaria de saber do senhor como se contam os prazos processuais. São em dias corridos, em dias úteis? Os prazos dos recursos são os mesmos? Ou um recurso é um, outro recurso é outro prazo? O novo código ele facilitou um pouquinho isso, a vida do operador do direito, porque antes nós tínhamos prazos diferentes para recursos diferentes e contagens diferentes, né? Hoje, basicamente, está unificado. As defesas são feitas num prazo de 15 dias, a defesa inicial. Os recursos também, variavelmente, num prazo de 15 dias, salvo um recurso específico chamado de embargo de declaração, que a tendência é que ele se esvazie cada vez mais. E esses prazos hoje são prazos úteis, o que nos facilita demais, né? Antes nós contávamos prazo, iniciou-se o prazo na quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Hoje o sábado e o domingo não contam mais. Então, nós deu uma folga para o advogado, sem né? dúvida. E muitos dirão, mas isso não torna o processo mais demorado? Não, não são 5, 10 dias que vão tornar o processo mais demorado. Sem dúvida. O que demora é um processo aguardar 3, 4 anos de julgamento no Tribunal de Justiça de São Paulo, entrar numa pauta de conclusão de um juiz, ser chamado por um juiz e demorar 4 meses para ter uma simples decisão. É isso que atrasa o processo, essa falta de estrutura. E o excesso de recursos que nós tínhamos. O excesso de recursos que eram gritantes. Sim. Hoje, por essa simplificação, a tendência é que o processo seja um pouco mais rápido. Porém, quanto mais célere, quanto mais rápido for um processo, mais inseguro ele será. Sem dúvida. A segurança de um processo, né, o esgotamento de toda a possibilidade de recursos, faz com que o processo... ampla defesa, produção de provas. Não que isso esteja vedado, a contraditória, ampla defesa, mas vamos imaginar no Código de Processo Civil de 73. Nós tínhamos a decisão do juiz atacada por agravos. A decisão final atacada por apelação. Da apelação caberia embargos de declaração, embargos infringentes, recurso especial, recurso extraordinário e os embargos de divergências lá em cima, fora todos os embargos de declarações. O processo não tem fim de tantos recursos, mas era um processo mais seguro, porque uma decisão do juiz era controlada várias vezes. Havia várias formas de controle. Sim. Hoje as formas de controle são menores. Portanto, o processo se agiliza, no entanto, ele se torna mais inseguro. Perigoso. Acho bem-vindo. Que o processo precisa ter um fim, não há dúvida. Né? E na célebre frase de Rui Barbosa, né, justiça tardia não é justiça, senão justiça manifesta e inqualificada, a gente precisa ter uma resposta mais rápida para o judiciário. Professor Gesualdo, o senhor disse a respeito dos recursos e eu gostaria de saber do senhor se a lei especifica alguma penalidade para aqueles que se utiliza indevidamente do processo. Então, o cidadão reclama porque a parte recorreu ou apresentou um recurso que não vai dar em nada. Então, assim, o Código de Processo Civil disciplina a penalidade para essas atitudes? Sim, disciplina. O Código combate a litigância de má-fé, aquelas que nós chamamos de lides temerárias. O cara sabe que não tem... Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Eu advogo aqui para a Unimed, para a Unimed Assis. Nós tivemos uma ação nesse sentido esses dias. A mulher não pagou o plano, ela era inadimplente do plano, a Unimed a notifica. Olha, a senhora tem 60 dias para pagar, senão o seu plano vai ser cancelado. E como ela não pagou, o plano dela foi suspenso, foi cancelado. Tudo dentro dos rigores da lei, dos rigores contratuais, daquilo que a Anvisa permite. 6 meses depois, ela entra com uma ação contra a Unimed dizendo assim, senhor juiz, eu quero o plano de saúde. Eu não pago, tá? Mas eu quero o plano de saúde. Isso é um absurdo sem tamanho, isso é um despropósito. Ações como essa devem ser combatidas. Essas são as chamadas lides temerárias, aquelas que são destituídas de qualquer plausibilidade, destituídas de qualquer mérito, de qualquer razão. E hoje se impõem multas
por litigância de má-fé, penalidades a esses litigantes. Sim. Que, no entanto, essas multas não sujeitam os advogados. Os advogados ainda ficam sujeitos às multas de acordo com as suas estruturas internas, de acordo com a Ordem dos Advogados do Brasil. Sim. E não raro, alguns juízes arbitravam multas por litigância de má-fé solidariamente aos advogados. E o CPC resolveu isso. O juiz não impõe medida nenhuma a advogado. Sim, importante. Professor, para aqueles jurisdicionados, aqueles cidadãos que necessitam de uma medida de urgência, o Código de Processo regula isso? Como que funciona a tutela de urgência? As chamadas tutelas provisórias hoje é regulada no Código. Confesso para você que no primeiro momento, quando eu estudei, a questão me pareceu simples e não é tão simples assim, ela é intrincada. Antes, nós tínhamos as tutelas de urgência através da chamada tutela cautelar e tutela antecipada. A tutela cautelar pressupõe um processo para garantir um outro processo. Portanto, dois processos com duas custas, com duas fundamentações, basicamente para o mesmo fim. Sim. E a tutela antecipada já era uma novidade. Basicamente quer dizer o seguinte: eu tenho direito a uma sentença. Se o juiz antever que eu tenho direito a essa sentença, antecipadamente ele já me dá aquilo que eu pretendia, o bem da vida pretendido. Isso se mantém no novo Código, chamando-se de tutela provisória, cautelar e antecipada. E o juiz pode antecipar os efeitos de uma decisão. Por exemplo, sou um motoboy, sofri um acidente de trânsito, onde manifestamente fica claro, segundo depoimentos no boletim de ocorrência e testemunhas, que o culpado é aquele que me atropelou. E por ser motoboy não registrado, eu ganho R$1.000 por mês e deixarei de ganhar esses R$1.000 por mês. Então, o indivíduo pode pedir uma indenização ao final, pela reparação da sua moto, pelas cirurgias, mas durante todo esse processo, ele consegue uma tutela provisória, em caráter antecipado, para que esses R$1.000 por mês eles sejam pagos ao longo desse processo. Essas tutelas provisórias se mantêm no Código com um fôlego maior. O procedimento é um pouquinho complicado, mas esse é para o operador do direito, não é para quem nos assiste. Quem nos assiste deve ter a noção de que, se precisar de uma medida urgente, o judiciário hoje tem elementos para conceder. Certo, professor. Na verdade, nós tínhamos muitas questões ainda a serem tratadas, mas em razão da nossa limitação de tempo, eu deixarei outras para um próximo programa, ou eventualmente te passarei para que o senhor responda e a gente eventualmente possa passar para aqueles que são interessados sobre o tema. Mas, professor, eu farei mais duas perguntas, uma ainda de ordem jurídica, outra mais de ordem pessoal. Professor, muito se tem debatido a respeito do direito de defesa, notadamente com relação a essas operações gigantescas e midiáticas que acontecem no Brasil. Eu gostaria que o senhor nos esclarecesse ou falasse um pouquinho sobre o que a advocacia tem sentido a respeito do direito de defesa, se ele está sendo protelado, se essas operações são contrárias à lei, enfim, eu gostaria da opinião do senhor. Essas operações são populares, gozam de grande apoio popular, portanto falar contra elas é ser impopular. Mas a nossa defesa, a impopularidade é inerente à nossa profissão. Sem dúvida. Não estamos aqui para agradar ninguém. Sem dúvida. Há relevantes serviços prestados nessas operações, mas também há excessos. Sem dúvida há excessos. Por exemplo, em que pese naquele momento ter sido interessante, mas a condução coercitiva do Lula não tem amparo legal nenhum, não tem amparo jurídico nenhum. Não adianta defendê-lo porque não existe amparo jurídico para isso. Houve um excesso, uma manifestação expressa de poder. Eu posso conduzir, inclusive, o presidente da República ou o cara que foi presidente da República. E esses excessos têm que ser combatidos. Esses excessos não se admitem. Essas delações premiadas, por exemplo, são muito bem-vindas, descobrimos vários crimes, mas vejam que os delatores saíram numa boa. O que eles roubaram, o que eles pegaram de patrimônio, tem gente que está cumprindo pena em hotel 5 estrelas. Professor, até nós vimos um caso interessante, um que devolveu lá 57 milhões, não é? 157 milhões, será que ele devolveu tudo? Com certeza não, é o padrão de vida que ele mantém. Né? E claro que é muito bem-vinda a delação premiada, achamos outros criminosos em relação a isso, mas tem que ser repensado, porque o crime passou a compensar. Se eu for pego, basta que eu denuncie alguém. E essa delação premiada, como aconteceu na Itália, onde nasce a delação premiada, às vezes eu posso fazer uma delação premiada contra você meramente por perseguição. Sim. E aí se monta um complô para fazer uma delação premiada contra você. 3 ou 4 delações premiadas contra você, como aconteceu um caso específico na Itália, de um jornalista, o cara passa a ser condenado, preso, e aquele que é o verdadeiro culpado sai livre e ileso. O uso desmedido de prisões provisórias, como a gente tem acompanhado, por exemplo, em Assis.
Como é que pode alguém ser preso preventivamente se ao final a decisão que ele fica à mercê não lhe gera prisão? Porque para ficar preso ele tem que ser condenado por mais de 8 anos. E em perspectiva o crime não dá uma pena de mais de 8 anos e o cara fica preso preventivamente, provisoriamente. Esses exageros é que tem que ser combatidos. Não sou contra o controle da criminalidade, claro que tem que ser realizado, mas o direito de defesa, ele tem que ser respeitado. Sem dúvida, gostaria até de deixar claro, o senhor é partidário, né, professor? Sim, sem dúvida. Não tem apego a nenhum partido, mas tem apego à lei e à Constituição, claro, nós advogados, não é isso? Claro, claro. Professor, eu gostaria de fazer uma última pergunta, essa de ordem pessoal. O senhor é um advogado experiente, certamente já teve na vida grandes causas, já ganhou muitas causas, é um professor de incontáveis virtudes, está aí se qualificando como pós-doutoramento, né? O único da nossa região. Gostaria de saber se o senhor tem ainda algum sonho na vida e qual seria. Ganhamos muitas causas, perdemos muitas também, faz parte do nosso dia a dia, aliás, são nos momentos de dificuldade que a gente cresce. Eu acho que eu aprendo muito mais na derrota do que na vitória. Sem dúvida. A gente tem problemas, claro, quem nunca passou por problemas, e são esses problemas que a gente, ao superá-los, cresce, né? E falar de sonho é de índole muito, muito íntima. Eu particularmente tenho um sonho, eu quero ser feliz. E digo para você, esse sonho eu tenho realizado. Sem dúvida, é feliz. A gente tenho realizado, agradeço a Deus pela vida prazerosa que eu tenho desfrutado, não no aspecto financeiro, econômico, longe disso, mas por bons amigos, por uma excelente família, por fazer o que eu amo. Eu adoro dar aula. Se desse dinheiro, eu só daria aula na minha vida. Adoro advogar. Advogar é prazeroso, você conseguir solucionar um problema de uma pessoa. Então, por todas essas questões, eu digo para você, meu sonho é ser feliz. E eu estou sonhando meu sonho. Poxa, nós ficamos muito felizes com isso, professor. Eu aproveito até a oportunidade que o senhor falou em família para mandar um grande abraço ao seu pai, Jesualdo, do qual sou admirador, tenho grande figura, muita amizade com ele. E professor, infelizmente nós chegamos ao final. Eu gostaria de deixar aí os microfones da TV Viena à disposição do senhor para que o senhor desse uma mensagem final a todos aqueles que nos assistem. Ricardo, em especial uma mensagem a você, um grande colega, um expoente da advocacia brasileira, um expoente da OAB, ocupa cargos de destaque, defendendo a causa sempre de forma intransigente. Obrigado. E tem acompanhado também a sua carreira profissional de grande combatividade, as suas sustentações orais, as suas defesas sempre muito bem feitas, e também o aprimoramento pessoal que você se sujeita, né? Primeiro, muito obrigado pelo convite. Foi realmente um prazer, uma honra estar aqui e estou à disposição. Quando precisar novamente, pode me chamar que a gente vem aqui bater um papo, que foi muito bom e muito gostoso. Obrigado, professor. Nós que agradecemos o convite. Certamente não deu tempo nem sequer de nós esgotarmos a primeira parte das questões que nós gostaríamos de destinar aos nossos telespectadores, mas fiquei muito feliz com a sua presença, viu, professor? Certamente sou um admirador do seu trabalho. E aqueles que queiram, nos mandem as mensagens, as questões que nós vamos encaminhar ao professor Jesualdo. Ele nos deixará aqui o seu e-mail que vai constar aqui no GC, professor. E aguardo vocês até o próximo programa, se Deus quiser. TV Viena, você está aqui.